Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cainã Villanova, vocês já sabem, professora de redação. E hoje no nosso quadro XP Resolve vamos trabalhar com a temática cooperativismo como alternativa social. E aí a gente já começa a pensar, será que cooperar ou participar de cooperativas é algo que é uma alternativa social? Oferece uma opção, uma mudança? Sim ou não? A gente já começa a pensar, mas é claro que a gente precisa seguir as instruções que a proposta de redação nos oferece. Primeiro, temos textos motivadores, graças a Deus por isso. Claro, eles sempre nos oferecem pistas e nos ajudam a entender melhor o recorte temático. Cooperativismo como alternativa social, muito amplo, né, gente? A gente vai afunilar com os textos. Temos 4. Mas não só isso. A gente também tem que extrapolar os textos motivadores e usar os nossos conhecimentos de mundo, certo? Que a gente adquiriu durante toda a nossa vida, nossos repertórios. E aí a gente vai produzir um texto dissertativo em que a gente vai falar sobre o assunto e argumentativo, em que a gente vai defender o nosso ponto de vista. Preciso fazer essas duas questõezinhas, lembrando que a gente vai usar sempre a linguagem formal, padrão, e agora sim a gente vai para o tema. Palavra-chave, cooperativismo, alternativa social. O texto está dizendo que sim. Ok, se ele é uma alternativa social, por que então a gente não tem mais cooperativismo? Vamos pensar então nas causas, para que a gente apresente, desenvolva e tenha soluções. Lembrem-se de que é isso que a proposta do Enem exige de nós, certo? Vamos ver o que os textos motivadores nos oferecem para a gente tanto usar essas informações, quanto também pensar no que está aí além, de acordo com os nossos conhecimentos construídos ao longo da nossa formação. Texto 1. Cooperativas e desenvolvimento sustentável. Opa, ele já está me dizendo que as cooperativas ajudam no desenvolvimento sustentável, então elas são muito boas. E por que então não se desenvolvem mais? O que falta? Vamos pensar nisso. O que falta? Certo? Investimento, informação sobre a importância, tá? Possibilidades, né, de desenvolvimento dessas cooperativas. Vamos lá. A Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou 2012 o Ano Internacional das Cooperativas como reconhecimento do papel fundamental das cooperativas na promoção do desenvolvimento socioeconômico de centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. Gente, isso aqui é uma confirmação de que o cooperativismo é sim uma alternativa social, ou seja, vai ajudar a formular e a confirmar nossa tese, certo? Com este propósito, a Assembleia Geral da ONU apela para a comunidade internacional a fim de que medidas sejam tomadas para a criação de um ambiente favorável e capacitante para o fomento à instalação de cooperativas. Ou seja, se medidas precisam ser tomadas para a criação de um ambiente favorável e capacitante que permita a instalação de cooperativas, é porque isso não acontece. Beleza? Já está me dando um problema? Tá? Objetivando a promoção de conscientização, falta também, dos povos em relação às importantes contribuições das cooperativas para a geração de empregos e para a consequente melhoria qualitativa de vida dos povos. Ou seja, falta um ambiente favorável e capacitante, falta conscientização, olha a setinha para a gente poder marcar, e falta essa informação de que com as cooperativas a gente vai ajudar a gerar empregos e a melhorar a qualidade de vida dos povos. Perfeito. Esse texto 1 está maravilhoso e já trouxe para nós várias pistas do que nós podemos abordar na nossa argumentação para comprovar que o cooperativismo é uma alternativa social, beleza? Texto 2. As cooperativas ajudam a construir um mundo melhor, então por que não se investe nisso, certo?
Tranquilíssimo. Olhem até o desenho mostrando essa questão de união faz a força também, né? De ajuda. Texto 3. Por que nós somos os médicos do planeta? O planeta está doente e o ser humano está adoecendo cada vez mais. Então, nós somos os médicos do planeta. O planeta está doente e o ser humano está adoecendo cada vez mais. Quanto menos ele trata o lixo, mais ele adoece o planeta. E nós estamos aqui fazendo um trabalho digno de fazer com que aquelas pessoas que ainda não têm consciência, gente, atenção, certo? Bem, vamos esperar que elas tenham, mas enquanto isso, nós vamos fazendo esse trabalho. Então, observem que o cooperativismo não só é uma alternativa social, como traz questões muito positivas para todos. Ajuda no desenvolvimento sustentável, gera empregos, oferece uma melhor qualidade de vida, certo? Melhora as condições de todos no planeta, porque as pessoas que participam dessas cooperativas ou de muitas cooperativas que têm esse fim, são os médicos do planeta. E aí a gente tem no texto 4, doe seu lixo. Vejam, o que a gente pode entender aqui? É preciso conscientização, né? Juntos, se a gente trabalhar em conjunto, a gente tem um mundo melhor, cooperando. Médicos do planeta, lembrem-se que os catadores, eles têm essa função, né? De ajudar. E tem pessoas que precisam entender que podem ajudar, nem que seja doando, certo? Ou seja, é possível cooperar. Mesmo que você não esteja ali no grupo específico. De alguma forma, é possível cooperar. A gente junta todas essas informações e começa a pensar no tema. Precisamos comprovar que o cooperativismo é uma alternativa social. Gente, o próprio texto 1 já falou. Ajuda na geração de empregos e oferece melhor qualidade de vida. Vejam. Então, a gente tem que as cooperativas são empresas sociais do terceiro setor, certo? E importantes ferramentas, então vamos lá, cooperativas são importantes na inclusão social de pessoas, sim, tá? Que principalmente ajuda pessoas que estão em desvantagem no mercado e na sociedade. Então, elas oferecem oportunidades. Por isso que elas são importantes. Vamos lá, vejam. Primeira oportunidade, contribui na geração de empregos. É bem importante que a gente entenda isso. Geração de empregos. Outra questão importante é que também ajuda na qualificação, muitas vezes, profissional. Porque quando a pessoa faz parte dessa cooperativa, ela recebe orientações, treinamentos, ajuda ou na redução de quê? De quê? Da desigualdade, porque vai oferecer melhor qualidade de vida. E oportunidades, não podemos esquecer. E ainda ajuda a quê? No desenvolvimento sustentável. Certo? Então, percebam que a gente tem muitos motivos para contribuir com isso. Entretanto, nem sempre a gente tem um ambiente favorável, capacitante para que essas cooperativas sejam instaladas. É preciso haver conscientização, certo? Em relação a essas contribuições, essas oportunidades que nós acabamos de falar. Bem, o que a gente poderia citar como repertório aqui? Inicialmente, a gente tem uma lei, tá? Que determina o seguinte, ela institui a Política Nacional de Cooperativismo. Como assim, prof? É através dessa lei que a gente tem, né, uma permissão para a atuação legal. Então, a atuação legal
da cooperativa existe através dessa lei. É preciso, obviamente, apresentar critérios, organização, para que a cooperativa exista e até tenha, né, o seu funcionamento estabelecido e formal, digamos assim. Então, já temos essa lei. Mas será que há incentivos? E aí, o que foi que eu me lembrei quando fui lendo aqui, principalmente os textos motivadores 3 e 4? Eu queria que vocês observassem. Em 2010, vou colocar aqui para vocês, foi produzido um documentário chamado Lixo Extraordinário, que inclusive, quem não assistiu, assista, fica a dica, concorreu ao Oscar em 2011, não venceu, mas teve uma grande disseminação, né, do conhecimento, visibilidade mesmo, com um artista famosíssimo chamado Vicky Muniz, brasileiro, famosíssimo no mundo inteiro, que fez um estudo e um trabalho de arte no lixão, que não existe mais, fica lá no Rio de Janeiro, chamado Jardim Gramacho. Prof, o que isso tem a ver com o tema? Então, no documentário, eles mostram a vida do catador, da pessoa que vive naquela condição, né, de lixo humano e que tira o seu sustento dos lixões, dos aterros. E o que tem a ver com o nosso tema? Então, depois que esse documentário veio, né, assim, ao ar e teve essa proporção por ser indicado ao Oscar, a repercussão foi tão gigante em relação, literalmente gigante, pessoal, em relação ao que acontecia em Jardim Gramacho, o maior lixão da América Latina, na época, que o lixão foi fechado. E aí, consequentemente, o que fazer com esses catadores? Eles criaram uma cooperativa organizada por um dos personagens do documentário e que ficou bastante famoso depois, né, do documentário, das obras de arte que foram feitas com lixo e vendidas, né, num leilão em Londres. O dinheiro foi doado por Vicky Muniz, o artista, para ajudar na criação dessa cooperativa e fazer com que, com o fechamento do aterro, aquelas pessoas que sobreviviam do lixo, digamos assim, conseguissem viver de maneira mais digna e tirar o seu sustento com a cooperativa. Então, o nome desse rapaz é Tião, inclusive chamado Tião da Reciclagem. Ele lia livros que ele encontrava no lixão, então ele conseguiu se desenvolver, estudar, sustentar sua família com, né, essas questões do próprio lixo, dos resíduos sólidos, né, se a gente for analisar, porque lixo deveria ser o conceito daquilo que não se reaproveita e o resíduo aquilo que a gente aproveita. Mas, enfim, criaram a cooperativa e Tião, que era o líder dessa cooperativa, tinha como foco garantir trabalho aos catadores, com o fim de Jardim Gramacho, né, e desenvolver projetos para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, certo? E para tentar desenvolver ainda mais uma forma sustentável de viver com a coleta seletiva e projetos que desenvolvessem não só a sociedade como um todo, mas que auxiliassem também esses catadores. Ou seja, observem que o próprio texto, né, a proposta, os textos motivadores, eles nos oferecem várias pistas. O texto 1 é riquíssimo, nos ajuda, né, a entender as causas de por que isso não está acontecendo. E a gente também consegue perceber, principalmente, como eu disse, nos textos 3 e 4, outras referências importantes, como o documentário, que a gente pode fazer uso como repertório e mostrar com certeza que o cooperativismo é uma alternativa, sim, social, mas que faltam investimentos. Então, trabalha nisso para conseguir encontrar soluções. Se trazem oportunidades como essas, é preciso que haja um investimento, sim. Combinadíssimo? Espero que vocês tenham entendido, tenham percebido mais uma vez como é importante fazer uma análise detalhada da proposta, com palavras-chave, textos motivadores e explorando também o nosso conhecimento de mundo, ou seja, extrapolando os textos, fazendo relações aí com o que a gente adquiriu ao longo da nossa vida. É isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra por aí. Sucesso para vocês, pessoal. Tchau, tchau.